Repórter Brasil exibe nesta semana uma série sobre a água. O país tem as duas maiores reservas de água potável do planeta, os aquíferos Guarani e Alter do Chão, que são fontes subterrâneas profundas. Mas a água que chega a muitas casas também é explorada do lençol freático, uma camada mais superficial. O grande desafio é evitar que essas reservas importantes sejam contaminadas. Crises mudam hábitos. Foi o que aconteceu neste condomínio da capital paulista. A falta d'água em 2014 forçou a economia. A mudança ficou. A água dos prédios vem de poço artesiano e da chuva. Antes, o que sobrava era descartado. Hoje, tudo é reaproveitado. Antigamente eu gastava água da Sabesp, mas hoje eu consigo, tratando o lençol freático e esse sistema sendo bactericida, fungicida e viricida, eu consigo também utilizar com toda a segurança. E isso economizou muita água do condomínio. O poço artesiano é um dos quase 36 mil registrados no estado de São Paulo. E a água é retirada do lençol freático. O lençol freático ele é uma oscilação natural do volume de água subterrânea, que vai variar de acordo com o volume de chuva ou não, com a captação de água dos rios ou não, entre aspas, como se fosse um rio que corre no interior da superfície terrestre. Mas o lençol freático não é a única fonte de água debaixo da terra. Uma camada que pode ultrapassar mais de 1.000 metros de profundidade funciona como depósito d'água. São os aquíferos. Aquífero é um tipo de rocha que tem uma peculiaridade. Grandes depósitos que se formaram no passado por uma série de processos geológicos e que permitem que a água se acumule. O Brasil é privilegiado. Tem 2 aquíferos. O Alter do Chão, na bacia amazônica, é considerado o maior do planeta. Ele se estende pelos estados do Amazonas, Pará e Amapá. O outro, mais conhecido, é o aquífero Guarani, que está sob 8 estados do centro-sul do Brasil e em outros 3 países vizinhos, Uruguai, Argentina e Paraguai. O fato de você difundir uma ideia de que ele é grande não quer dizer que ele não seja esgotável e que ele não deva ter gestão. Hoje, a água do aquífero Guarani é usada para abastecer cidades inteiras, como Ribeirão Preto, no interior paulista, que tem quase 700 mil habitantes. É também a única fonte de água para muitos municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O grande desafio quando se fala em um aquífero é você ter a dimensão da capacidade de reposição da água que é retirada. Enquanto isso não estiver claramente delimitado, configurado, nós vamos ter dificuldades, porque podemos estar comprometendo o uso dessa água no futuro. Além de reduzir a retirada de água, a preservação dos aquíferos, assim como a do lençol freático, depende de matas, florestas e das nascentes. A gente tem um problema muito grave, uma ameaça muito grave em relação ao aquífero Guarani e vários lençóis freáticos da região metropolitana de São Paulo, inclusive, que é o uso indiscriminado de produtos químicos, lixões, produtos perigosos, quando a gente usou toneladas de lâmpadas que eram com mercúrio, lâmpadas que usam gás, pilha, bateria, tudo isso vai para o subsolo e acaba contaminando os aquíferos nas regiões onde a gente se chama de afloramento. São regiões onde ele fica mais próximo da superfície e qualquer perfuração, as pessoas vão lá e perfuram um poço, tentam captar água. Na crise hídrica aconteceu muito isso, tentando captar poços sem licença, sem o devido cuidado técnico. E cada perfuração dessa é como se a gente fizesse um furo na nossa pele. Amanhã, na terceira reportagem da série, você vai ver o problema da falta de preservação e da contaminação das águas dos rios. Menos de 20% das cidades brasileiras possuem coleta seletiva de lixo. E pequenas ações que começam em casa podem ajudar a transformar este perfil e ainda evitar acidentes com vidros, por exemplo. Como você joga o vidro no lixo? Ultimamente eu tenho tomado cuidado por conta as pessoas estão aí fazendo mais, falando mais sobre isso por conta da coleta, né? Uso a garrafa PET. Eu corto, ponho o objeto quebrado e depois eu passo aquela fita
para fechar. A gente separa num saco plástico separado porque eles fazem a reciclagem lá embaixo. Garis e catadores de lixo de todo o país precisam tomar cuidado, porque nem sempre vidros e objetos que perfuram ou podem cortar são descartados corretamente. Henrique é gari há 7 anos e nunca se acidentou. A gente não trabalha sem luva, só trabalha de luva, só tem que trabalhar com bota boa. No Paraná, 2 garis fizeram um vídeo para ensinar as pessoas a fazer o descarte correto dos vidros. Realmente, o caco de vidro é muito perigoso. Maiara toma os cuidados necessários. Minha mãe sempre orientava eu e minha irmã a separar o lixo quebrado, principalmente porque a criança não... Às vezes acontece de quebrar um copo, quebrar um prato. E ela falava, tem que enrolar no jornal para poder separar, porque alguém pode se machucar. Apenas 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. A maior parte da população não separa o lixo, aumentando as chances de um acidente. Não é só o gari que manuseia o lixo, o porteiro do prédio pode manusear o lixo, uma outra pessoa que trabalha na rua pode manusear o lixo, eventualmente catando. Então, a gente deve, a segurança, ela é sempre boa. Reinaldo trabalha há 15 anos como gari e diz que a população pode ajudar a evitar acidentes. Tem a reciclagem, que passa e botar num dia certo para recolher e não misturar com o lixo da coleta. Não misturando o lixo da coleta evita bastante no acidente da curva do dia a dia. Em São Paulo, uma ideia sustentável transforma garrafas PETs em bicicletas. O projeto é uma idealização do artista plástico uruguaio Juan Musi, que mora há 40 anos no país. Desta linha de montagem colorida saem bicicletas feitas de plástico. O quadro pode ser azul, vermelho, preto, entre outras cores, e comporta rodas de diferentes aros. Parte do plástico que dá origem a esses quadros vem de cooperativas de catadores de todo o país. O percentual de material reciclável que é usado em cada bicicleta varia. Isso porque nem todo lixo é útil, então é preciso acrescentar plástico novo ao composto. Fazer bicicletas era um sonho de infância do empresário que deu vida à ideia. Eu ia trabalhar a pé, muito longe, e depois eu ganhei uma bicicleta. Mas aí conheci a liberdade da bicicleta. Mas há pouco tempo tive que vendê-la por problemas familiares e isso me afetou psicologicamente, eu acho, porque marcou minha vida, né? O artista plástico e engenheiro mecânico uruguaio mora no Brasil desde 1970. Ele diz que o plástico ajuda a absorver impactos e permite um design diferente. O valor final da bicicleta fica entre R$ 700 e R$ 3.000. A intenção inicial era fazer uma bicicleta mais acessível, mas a confecção artesanal ainda não permite baratear muitos custos. Eu comecei, tinha muita garrafa PET e era um excesso, estava muito barato, de graça. Era uma maneira de baixar o custo. Eu sempre quis fazer uma bicicleta popular e atingir as massas que andam a pé, que no Brasil tem muita gente, né? No final, conseguimos, ainda está um pouco cara para o povo, mas a gente vai conseguir chegar, ainda estamos na fase artesanal. Você já imaginou quantas bicicletas poderiam ser feitas com as garrafas que poluem os rios e as ruas da capital paulista? O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite e até amanhã.